O cemitério sempre foi silencioso, mas naquela noite o silêncio parecia vivo. Elias ajustou a gola de seu casaco desgastado enquanto trancava o portão enferrujado. Aos 67 anos, ele conhecia cada centímetro daquele lugar, cada lápide inclinada pelo tempo, cada sombra projetada pelas árvores retorcidas. Era sua rotina há mais de 4 décadas, mas algo estava diferente. Enquanto guardava as chaves no bolso, ouviu um sussurro tênue, quase imperceptível. Elias. Ele paralisou, os dedos enrijecendo ao redor das chaves. Virou-se lentamente, examinando o terreno. Não havia ninguém. As lápides estavam imóveis, as árvores quietas. Apenas o vento cortava o ar. Mas ele sabia que aquilo não era obra do vento. Elias. Dessa vez, a voz foi mais clara, como um eco vindo de longe, mas também de dentro dele. Seu coração acelerou. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a sensação de que estava sendo observado. Imaginação, murmurou para si mesmo, embora soubesse que não era verdade. Trancou o portão novamente por precaução e se afastou rapidamente, sem olhar para trás. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Elias sonhou com o cemitério. Os sonhos começaram como fragmentos distorcidos. Elias viu figuras translúcidas caminhando entre as lápides, seus passos silenciosos sobre a grama seca. Ele tentou correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão, como se o próprio cemitério o segurasse. Quando acordou, suado e ofegante, ainda podia sentir o cheiro úmido da terra. A princípio, ele atribuiu aquilo ao cansaço ou à idade. Mas na noite seguinte, os sonhos retornaram, mais vívidos. Dessa vez, ele reconheceu rostos. Pessoas que já haviam sido enterradas ali, algumas décadas atrás. Eles não falavam, mas seus olhos vazios pareciam implorar por algo. Inquieto, Elias decidiu investigar o cemitério durante a madrugada. Armado apenas com uma lanterna enfraquecida, ele caminhou entre as lápides, iluminando cada canto. Foi então que encontrou pegadas frescas na terra, solta de um túmulo recém-coberto. Ninguém havia visitado aquele local recentemente, ou pelo menos, nenhum vivo. Quem está aí? Sua voz ecoou, frágil contra o silêncio opressor. Não houve resposta, mas ele sentiu uma presença próxima, observando-o das sombras. A sensação de ser observado não o abandonou nos dias seguintes. Elias tentava ignorá-la, mas sua mente vagava para o passado, para o dia em que aceitara o trabalho no cemitério. Ele tinha apenas 25 anos na época, cheio de energia e poucas perspectivas. Foi quando conheceu o antigo zelador, um homem encurvado e de olhos opacos chamado Sr. Albrecht. Você é jovem, disse Albrecht, sua voz áspera como folhas secas. Mas tem algo, uma quietude dentro de você. Isso é necessário. Necessário para quê? Elias perguntou, confuso. Para proteger o equilíbrio, respondeu o velho, sem elaborar. Na época, Elias achou que fosse apenas uma frase poética, parte do charme excêntrico do homem. Mas agora, décadas depois, as palavras ecoavam em sua mente com um peso desconhecido. Ele relembrou a cerimônia estranha que Albrecht realizou antes de partir. Um ritual silencioso sob a luz da lua, onde Elias colocou as mãos sobre uma pedra fria e prometeu guardar o que deve permanecer escondido. Ele nunca questionou aquilo, até agora. As visões não se limitavam mais aos sonhos. Durante o dia, enquanto Elias varria folhas secas ou aparava arbustos, ele sentia movimentos periféricos, sombras que desapareciam quando ele virava a cabeça. No início, tentou convencer-se de que eram apenas truques de luz, mas as figuras tornaram-se mais nítidas, mais persistentes. Certa manhã, enquanto limpava musgo de uma lápide antiga, ele notou algo incomum. Um túmulo que jurava nunca ter visto antes. A inscrição estava em latim, uma língua que ele mal compreendia. Ao tocar a pedra fria, uma dor aguda atravessou seu peito, como se algo dentro dele tivesse sido despertado. Por que você resiste?
As vozes voltaram, dessa vez mais claras, embora ainda distorcidas. Você sabe o que queremos. Elias recuou, o coração martelando. Ele sabia que aquilo não era paranoia. As sombras agora tinham forma, contornos humanos que pareciam flutuar entre os túmulos. Elas o cercavam, silenciosas, mas exigentes. E pela primeira vez, ele sentiu medo do que elas poderiam fazer se ele continuasse a ignorá-las. Movido por uma mistura de curiosidade e medo, Elias decidiu explorar áreas do cemitério que há anos evitava. Ele sempre soube que havia um trecho escondido, coberto por vegetação densa e cercado por uma grade enferrujada. Diziam que era apenas um terreno abandonado, mas algo o puxava para lá. Ao afastar os galhos grossos e úmidos, ele encontrou uma estrutura circular de pedra, coberta por símbolos antigos que pareciam brilhar fracamente à luz do luar. No centro, uma névoa escura girava lentamente, como se respirasse. Elias sentiu o ar ao redor ficar mais pesado, dificultando cada movimento. O portal, sussurrou uma voz atrás, dele. Ele se virou, mas não havia ninguém. As vozes agora eram claras. Ele deve ser alimentado. Traga-nos o que é necessário. Elias recuou, tremendo. Ele sabia que aquilo era o coração do cemitério, o motivo de sua presença ali. Mas também percebeu que o portal não era apenas uma passagem. Era uma prisão. E algo terrível estava tentando escapar. Nos dias que se seguiram, Elias não conseguia parar de pensar no portal. Ele começou a lembrar eventos estranhos ao longo dos anos. Pessoas que visitavam o cemitério e nunca mais eram vistas. Túmulos que reapareciam em lugares diferentes sem explicação. Será que ele já havia sido parte disso? A ideia o corroía. Uma noite, enquanto folheava um diário antigo deixado por Albrecht, ele encontrou anotações sobre sacrifícios necessários. As palavras eram vagas, mas o significado era claro. O portal exigia algo em troca de sua estabilidade. Elias sentiu um aperto no peito. Teria ele, mesmo que involuntariamente, ajudado a alimentar aquela coisa? As vozes voltaram, insistentes. Você sabe o que deve ser feito. Ele tentou ignorá-las, mas elas ecoavam em sua mente como um mantra. Cada passo pelo cemitério parecia mais pesado, como se o chão quisesse puxá-lo para baixo. Elias percebeu que o peso não era apenas físico, era o fardo de suas escolhas. Uma jovem apareceu no cemitério certa tarde, carregando um buquê de flores murchas. Elias a observou de longe enquanto ela caminhava entre as lápides, procurando algo. Ela parecia perdida, seus olhos vermelhos de choro. Quando finalmente encontrou o túmulo que buscava, ela se ajoelhou, murmurando palavras que ele não conseguia ouvir. Elias sentiu uma compulsão estranha crescendo dentro dele. As vozes sussurravam com urgência. Traga-a para nós. Ele tentou afastar o pensamento, mas era como se o próprio ar estivesse pressionando-o a agir. Ele deu um passo à frente, mas paralisou quando a garota levantou os olhos e o encarou. Você trabalha aqui? Ela perguntou, hesitante. Sua voz era frágil, quase infantil. Elias assentiu, forçando um sorriso. Precisa de ajuda? Ele perguntou, embora cada fibra de seu ser gritasse para ele permanecer em silêncio. As vozes prometeram alívio se ele a entregasse, mas algo dentro dele resistiu. Ele balançou a cabeça e se afastou, sabendo que aquela decisão custaria caro. Nos dias seguintes, Elias pagou caro por sua decisão. Ele começou a adoecer. Uma fraqueza inexplicável tomou conta de seu corpo, acompanhada de dores agudas no peito. Suas mãos tremiam enquanto tentava realizar tarefas simples, como regar as plantas ou consertar cercas. As visões agora eram constantes. Figuras sombrias pairando em cada canto do cemitério. As vozes voltaram, mais altas e insistentes. O portal enfraquece, sussurravam. Traga-nos o que prometeu. Elias sabia que não poderia resistir por muito mais tempo. Ele olhou para o espelho rachado em sua cabana e viu algo que o assustou ainda mais. Seus olhos pareciam opacos, como se estivessem perdendo vida. Ele pensou em oferecer a si mesmo ao portal. Seria um sacrifício final.
uma forma de corrigir os erros que cometera ao longo dos anos. Mas as vozes revelaram algo ainda mais terrível. O verdadeiro propósito do portal era manter os mortos presos, impedindo-os de invadir o mundo dos vivos. Se ele falhasse, todos pagariam o preço. Decidido a acabar com aquilo de uma vez por todas, Elias pegou uma tocha enferrujada e uma picareta velha, ferramentas que encontrara na cabana de Albrecht anos atrás. Ele sabia que não havia volta. Caminhando pela trilha escondida sob a luz fraca da lua, ele sentiu o peso do destino em cada passo. Ao chegar à estrutura circular, a névoa negra girava mais rápido, como se estivesse faminta. As vozes agora eram um coro ensurdecedor, gritando ordens conflitantes. Salve-nos! Destrua-o! Elias ignorou-as, erguendo a picareta com mãos trêmulas. Ele golpeou a pedra central, rachando-a com um som agudo que ecoou pelo cemitério. A reação foi instantânea. O chão tremeu, e uma energia opressiva irrompeu do portal, lançando Elias para trás. Ele viu figuras distorcidas emergindo da escuridão, estendendo mãos translúcidas em sua direção. Com um grito rouco, ele atirou a tocha contra o portal. Uma explosão de luz branca consumiu tudo. Quando a claridade se dissipou, o portal havia desaparecido. Mas Elias também estava caído no chão, imóvel. Semanas depois, um novo zelador chegou ao cemitério. Contratado pelas autoridades locais, ele não sabia o que havia acontecido com Elias, apenas que o antigo guardião havia desaparecido sem deixar vestígios. O homem, chamado Jonas, era jovem e cheio de energia, mas algo no ar pesado do lugar o deixava inquieto. Desde o primeiro dia, Jonas sentiu que estava sendo observado. Ele ouviu sussurros enquanto trancava o portão ao entardecer e encontrou pegadas frescas na terra onde ninguém deveria estar. Certa noite, ao explorar o terreno escondido sob a vegetação densa, ele viu uma estrutura circular de pedra rachada, ainda emanando uma leve névoa negra. "Quem é você?" perguntou uma voz dentro de sua mente. Jonas recuou, assustado, mas algo o impedia de sair dali. Ele sentiu uma quietude estranha dentro de si, como se o cemitério o estivesse escolhendo. Naquela noite, pela primeira vez, Jonas sonhou com o cemitério, e no sonho ele viu Elias que disse: "Bem-vindo, guardião."